Vamos começar com o Vitória Iago Mendes, que teve uma vitória importantíssima, né? Acompanhou o jogo ali no primeiro tempo. O time até dá para dizer que ficou no lucro, né? Não ter ido para o intervalo com o 0-0. Acho que o Bragantino foi melhor ali na etapa inicial, né? Teve mais chances claras. O Vitória teve dificuldades ali de criar chances. Teve o Lucas Esteves, né? Que tirou uma bola na linha ali no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, com as alterações, né? Carlos Eduardo, Everaldo, o Vitória melhorou, né? Foi mais competitivo e foi mais eficiente também, né? Futebol também é isso. Não foi uma partida primorosa do Vitória, mas melhorou no segundo tempo. Foi quem conseguiu botar a bola para o fundo das redes e conseguiu aí esses 3 pontos importantíssimos contra a equipe do Bragantino, que também é um adversário direto, porque está ali na parte de baixo. E vitória que tirou a equipe do Z4, Iago Mendes. Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite, galera do chat. O pessoal que vai ouvir a gente como produto, né, como podcast no dia seguinte. E, assim, sem dúvida, eu acho que, independente de como ela viesse hoje, a vitória do Vitória era fundamental. Porque numa rodada em que os resultados ajudaram, o Vitória meio que dependeria só dele para poder sair da zona de rebaixamento. E aí pega um Bragantino que, longe de ser aquele time que a gente viu nas últimas 2 temporadas, que brigava na parte de cima da tabela, um time com um trabalho até meio confuso assim do Pedro Caixinha, que continua valorizando os jovens, como é a proposta da empresa, que é a dona do clube, mas o desempenho não é aquilo que se espera de um time com tanto investimento quanto o Bragantino. Dito isso, assim, quando eu vi a escalação do Vitória hoje, eu já percebi que, assim, o Léo Condé meio que já ia para um esquema de, assim, ou vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado já de saída do jogo. Porque ele muda a equipe, ele coloca como principal alteração a entrada do Jean Mota do meio campo, e aí ele vai para a seara de tentar colocar um time mais criativo, que tem mais volume de bola e que tenta ser positivo em campo. O problema é que, assim, a partir do momento que a escalação saiu e o que a gente viu em campo foi completamente diferente. Porque o que a gente viu em campo, da escalação do Carpini, é que o time ele teve muita dificuldade contra o Bragantino. O Bragantino, assim, trabalha muito o jogo físico, né, durante boa parte do jogo. Assim, é um time de muita velocidade, de marcação muito forte no meio campo. E aí, a partir desse momento, a gente vê que, assim, o Jean Mota, que era o trunfo do Carpini na escalação, já não funcionou tão bem. E aí, o que foi que a gente viu era um Vitória que circulava muito a bola, tentava arranjar espaço, não conseguia, porque o Bragantino se fechava muito bem, e o Bragantino, por sua vez, toda vez que roubava a bola, descia em velocidade e tentava gerar uma chance de perigo. Então, o primeiro tempo, como você bem disse, assim, o Vitória acabou saindo dá até para dizer no lucro, tá? Porque teve a bola muito bem salva pelo Lucas Esteves em cima da linha, que realmente evitou um gol certo. E o Vitória, assim, ele teve muita dificuldade. A prova disso é que, por exemplo, já no intervalo, o Carpini ele saca o Jean Mota, meio que percebendo que a tentativa de mudança dele não teria dado certo. Eu acho que, se parar para pensar, não teria sido nada de muito estranho, por exemplo, se essa mudança tivesse ocorrido até durante o primeiro tempo, porque realmente, assim, o futebol do Vitória parecia muito diferente do que a gente está habituado, e o time não estava conseguindo ser competitivo como precisava para encarar um rival direto dentro de casa. E aí, assim, a partir do momento em que ele muda o time, ele começa a encaixar peças como o Zé Hugo, como o Felipe Machado, o Vitória ele começa a crescer de produção na partida. E esse crescimento de produção também não é nada assim surpreendente, não. Ele acontece de maneira muito gradativa e, para mim, com um diferencial importante, que é a questão do entendimento do jogo. O Vitória percebeu que, assim, não estava conseguindo entrar na área do Bragantino e gerar chances a partir de
bola trabalhada, de toque de bola, tentar penetrar na área com bola no chão, o time do Carpini não teve vergonha de dizer, é o seguinte, é futebol inglês dos anos 70, pega chuveirinho na área e tenta fazer gol. E aí, assim, foi nessa que o Vitória conseguiu equilibrar um pouco mais as ações, tentar começar a buscar um pouco mais o jogo ofensivo e começar a incomodar, de fato, e de direito o Bragantino, tá? Só que, assim, o Bragantino, estando pressionado pelo Vitória e sabendo que, assim, não vem de um bom momento na Série A, meio que percebeu o crescimento do Vitória e passou a se defender ainda mais atrás, fazendo com que fosse ainda mais difícil que o Vitória conseguisse tentar concatenar as jogadas. E aí eu acho que as entradas do Carlos Eduardo e especialmente do Everaldo ajudaram muito, porque eles entram e eles dão um gás assim, de criatividade, de velocidade para tentar buscar essas jogadas. Tanto que, por exemplo, a jogada do gol, o Carlos Eduardo fazendo uma pressão, né? Tentando pressionar a saída de bola do Bragantino, trabalha a bola e a bola acaba se chegando para o Everaldo, que acaba empurrando para o gol. Um gol que é muito importante, tá? Assim, como você bem disse, Fábio, não foi uma partida primorosa do Vitória, mas foi um gol que assim coroou as tentativas que foram sendo feitas do time ao longo da partida. O Bragantino, ele meio que, especialmente no segundo tempo, ele joga um pouco mais assim, tipo, tô aqui com o meu pontinho, não quero mais correr tanto risco. Vou sair daqui com um ponto, vou aos poucos me distanciando do Z4, já não tenho grandes pretensões no campeonato, porque se a gente for parar para pensar, o Bragantino já entrou ali naquela zona da marola de faltam 8 jogos para mim, mas eu nem consigo chegar na Libertadores, não me vejo tão ameaçado pela zona de rebaixamento, eu vou ficando aqui e vejo o que dá. E aí, assim, o Vitória foi quem mais tentou para mim no segundo tempo. E a partir do momento que essas tentativas começam a ser recompensadas com um gol, o Vitória ele tenta manter o ritmo de jogo, só que com medo, não dá para dizer com medo assim, mas querendo administrar a partida, porque sabe que o Bragantino tem jogadores de velocidade, quando dá mais ou menos perto dos 35, 40 minutos, o Vitória também já começa a subir só na boa. Então, acho que o resultado é importante, acho que o desempenho ficou abaixo do que era esperado, só que o que a gente viu hoje no Barradão foi o suficiente para tirar o Vitória da zona de rebaixamento e colocar ele numa posição um pouco mais confortável para o que vem agora a seguir, porque tem 2 jogos muito importantes, 2 confrontos diretos contra Fluminense e Atlético Paranaense, que surpreendentemente entrou no bololô ali, porque todo mundo esperava que o Atlético Paranaense nesse ano do centenário fosse brigar nas cabeças. Acabou que, por escolhas de diretoria e tal, acabou entrando naquela zona cinza ali. Então, assim, são 2 jogos muito importantes para o Vitória e que o time vai chegar com uma moral muito mais alta do que se tivesse empatado ou perdido. Eu acho que, para além da pontuação de chegar fora do Z4, essa questão anímica para esses 2 próximos jogos também vai ser bem importante. Muito bem, acho que é isso, né? Acho que o Vitória no segundo tempo ele se impôs, né? Ele conseguiu ali voltar para o jogo depois de um primeiro tempo que não foi tão bem, né? Muita dificuldade ali para dar prosseguimento nas jogadas, né? Tava marcando muito forte ali nas 2 primeiras linhas o Bragantino, inclusive quase pressionando essa saída de bola, né? O Neres ali errou, né? O recuo, enfim, e o Lucas Arcanjo salvou. Né? Teve dificuldades, mas no segundo tempo eu senti realmente que com o apoio da torcida também, enfim, o Vitória, eu acho que ele teve um senso de urgência maior, né? Pelo resultado. O Bragantino foi se acomodando enquanto o adversário foi ali realmente tentando buscar o gol, buscar a vitória, e as entradas realmente dos 2 jogadores ali, o Everaldo e o Carlos Eduardo, melhoraram muito o time, né? E a gente até fala de alguns outros técnicos aqui, né? Tanto Bahia como Fortaleza, né? Que são técnicos que mudam um pouco, né? Ou demoram para mexer. Até o Condé, né? Também no Ceará também a gente tem essa discussão. Acho que o Carpini dos técnicos aqui da região, né? O que ele não tem cerimônia, ele muda o time, aí o cara não deu resultado no primeiro tempo, ele troca sem cerimônia,
não tem problema com ele. E foi isso, né? Ele apostou no Jean Mota, né? Que inclusive nem entrou em campo contra o Atlético Mineiro, né? Ficou no banco, não foi nem utilizado. E hoje, surpreendentemente, começou jogando, não rendeu realmente. E aí ele trocou no segundo tempo e o Vitória melhorou. E aí, se impondo dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, conseguiu aí 3 pontos importantíssimos, porque entrou pressionado, né? Entrou com Corinthians e Fluminense tendo vencido na rodada, né? O Fluminense, que inclusive, acho que é o próximo adversário do Vitória, né? Caso eu não esteja enganado, é o Fluminense, né? Então aí conseguiu essa vitória, sai do Z4, né? Deixa ali Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense. Lembrando que o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, mas a bolinha que está jogando no Atlético Paranaense nada garante também que ele vai ganhar, vai pontuar nesses jogos. Então, o Vitória sendo muito resiliente, né? Eu acho que a palavra para o Vitória nessa Série A é isso, assim. Eu lembro que a gente até, quando o Condé foi demitido e o Carpini até começou mal, né? Os primeiros jogos ali, os primeiros 2 jogos, a gente, cara, acho que meu já foi, né? Acho que o Vitória dificilmente escapará, mas tá lá. Ainda acho que é difícil, né? Até acho que Corinthians, Atlético Paranaense são equipes até que num todo possuem mais capacidade de escapar, mas o Vitória fazendo resultados, inclusive dentro de casa, né? Um time que já não tropeça dentro de casa há alguns jogos, né? Teve essa vitória contra a equipe do Bragantino, venceu o Cuiabá recentemente também dentro de casa, teve vitória Juventude também, né? Então é um time que quando joga ali com o seu torcedor vai fazendo o resultado, e isso vai ser importante aí nas próximas rodadas também, até porque os próximos 2 jogos, Iago Mendes, em casa, nada mais, nada menos contra Corinthians e Fluminense. Né? Fluminense, olha a sequência do Vitória. Fluminense em casa, Atlético Paranaense fora de casa e Corinthians em casa. Então é uma sequência, eu acho que vai meio definir os rumos, né? Se ele conseguir pontuar bem aí, nesses jogos aí de 6 pontos, ele pode até dar um respiro ali e talvez até não passar as últimas rodadas com tanto sufoco. Mas se não pontuar, tropeçar em casa contra esses adversários, aí realmente pode complicar a situação. Eu já não sou tão otimista não, Fábio. Eu acho que assim, mesmo que pontue e mesmo que consiga fazer bons resultados, eu acho que o Vitória ele vai passar aperto até o final. Porque o que eu enxergo do Campeonato do Vitória é que assim, o motor do time demorou muito tempo a ligar. Então, é como se o Vitória estivesse disputando um campeonato mais curto do que a maioria dos concorrentes. Enquanto o pessoal já estava pontuando, já estava fazendo seus jogos e já estava indo bem ou mal durante o campeonato, o Vitória meio que largou de motor apagado. Né? E aí até o Condé sair, o Carpini ser contratado, o time engrenar, começar a fazer os resultados, pelo menos em casa, e começar a chatear um ou outro adversário fora de casa, demorou um pouco. Eu lembro que a primeira vitória, o primeiro triunfo do Vitória na Série A, salvo engano, foi contra o Internacional em casa. Então, assim, demorou uma cota até que o time conseguisse vencer o primeiro jogo e aí conseguir pontuar. Então, nesse campeonato mais curto, eu não vejo o Vitória chegando assim, sei lá, com 2, 3 rodadas do fim do campeonato, dizendo, ó, pronto, conseguimos, nos livramos e é isso. Eu acho que não, acho que o sofrimento vai ser até o fim, mas eu concordo 100% contigo que esses 3, eu coloco até o jogo contra o Criciúma um pouco, eu acho que esses 4 jogos do mês de novembro, eles vão ser fundamentais para que o Leão da Barra ele consiga definir o seu futuro, dizer assim, ó, eu sou um postulante a brigar pela permanência, ou se eu vou ser um daqueles times que vou ficar lá atrás e não vou ficar tão bem como é a questão, por exemplo, de Atlético Goianiense e Cuiabá. Eu acho que... Esses já foram, né? Inclusive se enfrentaram na rodada e empataram sem gols, então eu acho que foi o decreto... É um sintoma, né? É um sintoma do que vem por aí. Mas eu acho que é isso. Eu acho que se o Vitória quer ter as pretensões de acesso, eu acho que ele não pode pensar em outros resultados que não sejam vitória contra Corinthians e Fluminense em casa, e tem que tentar arrumar ponto na Arena da Baixada e lá no Heriberto Rios. Porque para além de vencer
e conquistar os 3 pontos, é muito importante fazer com que os adversários também não andem casas na tabela. Então, acho que esse mês que o Vitória vai ter na Série A, para mim, é o que vai definir o destino. Só para ilustrar o que você disse, né, sobre o Vitória ter demorado a realmente ser competitivo, a pontuar com frequência no Campeonato Brasileiro, se a gente colocar um recorte desse segundo turno, né, o Vitória tem a 8ª melhor campanha. Ele tem 17 pontos. Para ilustrar, por exemplo, o Botafogo, que é o líder, ele tem a 4ª melhor campanha com 21 pontos. Né? Então, nesse segundo turno, o Vitória fez 4 pontos a menos que o Botafogo, né, que é o time líder. Então, realmente... E outra coisa, ele tem... E o Palmeiras também, né? Os 2 primeiros colocados são a 3ª e a 4ª melhor campanha desse retorno, com 21 pontos. Né? O Vitória é a 8ª com 17. As melhores campanhas são do Fortaleza, 23 pontos, e o Internacional com 22, né? Considerando só o retorno, para a gente ver realmente que, pelo segundo turno, o Vitória não merece de maneira alguma ser rebaixado, né? Mas, enfim, o campeonato é a soma dos 2 turnos e o time ainda segue complicado, em situação complicada. O João Pedro, ele lembra que o Bragantino está ameaçado, realmente, viu? O Bragantino, ele está a 2 pontos da zona de rebaixamento e daqui a pouco os caras vão ter que chamar o Klopp para treinar aí o Bragantino nessa reta final aí, se quiser. Klopp que hoje foi vaiado, né? Foi o duelo dos ex-clubes dele, né? Dortmund e Mainz, e tomou vaia tudo quanto foi lá hoje. Não, sério? Foi Leipzig e Mainz. Aí, assim, ele foi revelado pelo Mainz, foi jogador do Mainz e foi jogar contra o Leipzig, e aí a galera do Leipzig, tipo, Klopp, de maneira menos educada, obviamente, assim, o que você acha que você está fazendo da sua vida? Assim? O Bragantino é o 13º, tá? 34, só tá 2 da zona de rebaixamento, realmente. Pois e o Carlos Júnior fala isso, essa derrota pro Vitória, né, do Bragantino, fez eles entrarem de vez na confusão, né? Porque ele é uma equipe que tá a 2 pontos de muita gente. Ele tá a 2 pontos do Corinthians, do Vitória, né? E aí até quem ele tá mais na cola dele, o Juventude tem a mesma pontuação, ainda vai jogar. O Fluminense tem a mesma. A bronca tem um é que a ponto a missão do menos, Juventude essa mas rodada tem um jogo também a menos. Também não é o Palmeiras, mais né? parceiro, né? Mas eu acho que assim, a postura do Bragantino, e aí observando enquanto rival do Vitória, a postura do Bragantino hoje me surpreendeu, especialmente no segundo tempo, porque em determinada fase do jogo, eles, pareciam muito satisfeitos com o ponto fora de casa, e 2, eles meio que pareciam com aquela história de quando a gente quiser, a gente vai reagir. Quando a gente quiser, a gente vai reagir. O problema é que nessa, assim, acaba ficando muito tarde para reagir, né? E aí, assim, com Corinthians e com Fluminense ligando o motor, o Vitória tentando ser competitivo, pode ser que acabe ficando complicado para, na hora que a água bater, você tentar ligar o motor, já não tem mais espaço para isso. Exatamente. Vitória, 16ª colocação, 32 pontos, né? Como a gente já falou aqui, se a gente contar apenas a campanha do retorno, a equipe tem a 8ª melhor campanha. Bom, vamos para o campinho? Thiago Minhoca já está por aqui. Boa noite, Thiago Minhoca. Tudo bem? Boa noite. Consegui chegar em casa. Boa. Vamos para o campinho e aí daqui a pouco a gente segue para falar de Vozão, né, que venceu o Ituano por 2-1. Mas o nosso querido Alan Roberto vai colocar o campinho aí na tela para a gente avaliar os jogadores do Vitória. Antes da avaliação, hoje o Alejandro não jogou, né? Porque ele pertence ao Bragantino e fez falta, né? A torcida pega no pé dele, né? Mas é o famoso ruim com ele, pior sem ele. Na verdade, acho que nem é ruim com ele, tá? Ele deixa seus golzinhos. E ultimamente ele vem até marcando com frequência. Mas esse Janderson, meu Deus, viu? Quando o Janderson chegou, eu lembro que assim, eu fiz um dos primeiros jogos dele pelo Vitória. E aí eu meio que, não, vou dar um desconto porque é um cara que jogou a maior parte da carreira de ponta e que pode ter se colocado para jogar no sacrifício, jogando centroavante. Não, realmente assim, é bem abaixo do esperado, especialmente por conta do investimento que o Vitória fez para contar com ele nessa Série A.
Muito bem, vamos para as análises aí individuais. Começar com o Lucas Arcanjo. Eu acho que assim, bem, né? ele teve mais trabalho no primeiro que no segundo tempo, e ele fez uma defesa muito importante naquela vacilo do Neres, né? Então, Isso. acho que essa defesa sobe a nota dele, porque seria um jogo para razoável, porque por conta do pouco trabalho que teve. Só que ele foi determinante para o resultado, por acabar corrigindo uma besteira no companheiro. Então, acho que eu vou deixar ele com um jogou bem hoje. Também achei o Arcanjo hoje, que é um goleiro que eu acho que para a Série A não é o goleiro, assim, mas hoje realmente acho que não tem o que reclamar dele, né? Acho que quando foi exigido, e no recuo errado, né, do Neres ali, ele foi muito ágil, né, ali, muito esperto, e evitou ali, acho que um primeiro gol do Bragantino naquele jogo ali, eu acho que o Vitória dificilmente teria forças, viu, de reagir. Bom, vamos para a dupla de zaga, Neres... Tem também salvo engano, tem uma cabeçada que ele faz uma defesa importante também no primeiro tempo. Isso. E eu não lembro quem foi que cabeceou, mas ele faz uma boa defesa. Tem isso também. E aí inclusive, é no lance que o Lucas Esteves acaba salvando depois. Isso. Então, acho que tá bem justo. Bom, vamos para a zaga agora, Neres e Wagner Leonardo. Neres teve esse erro, né? Mas pesa na avaliação aí? Eu acho que, assim, o erro, para mim, ele fica muito na conta de uma partida meio insegura. Eu achei o Neres um pouco inseguro hoje. Errando algumas saídas de bola, meio afobado na hora de dar alguns botes. Eu acho que faltou um pouco de tranquilidade. Eu sei que o momento do time é um momento de estar sob muita pressão, e eu acho que essa intranquilidade acabou transparecendo muito mais na falha. Mas eu vejo que a partida ao longo da partida tiveram pequenos lances assim que dava para ver assim um misto de segurança, uma falha que poderia ser aproveitado pelo Bragantino. Então hoje eu vou deixar ele com o jogo mal. E o Wagner Leonardo foi bem, né? Inclusive tá suspenso pro próximo jogo, né? Desfalque importante, tomou o terceiro amarelo. Fez uma falta para matar um contra-ataque e acabou levando o amarelo. Então acho que ele meio que o equilíbrio foi quase o equilíbrio perfeito. Assim, o Wagner Leonardo meio que teve que corrigir algumas das besteiras que o Neres fez. E, assim, é um cara que mostra muita tranquilidade e muita segurança com a camisa do Vitória. É muito raro a gente vir aqui e dizer assim, pô, o Wagner Leonardo cometeu uma falha no lance capital e acabou entregando um jogo. Ele para mim, e no que eu tenho visto do Vitória, ele tem sido muito mais decisivo para o lado positivo do que para o lado negativo. E hoje eu acho que ele fez mais uma boa partida. Acho que ele jogou bem hoje. Vamos agora para a dupla de laterais, Cáceres e Lucas Esteves. O Esteves foi quem salvou a bola na linha, não foi? Pois é. E aí eu acho que isso pode ser um determinante. Eu achei que os dois fizeram uma partida relativamente segura no campo defensivo, tá? E acho que o Esteves ele tentou aparecer um pouco mais, especialmente no primeiro tempo, porque aquele lado esquerdo ali meio que estava morto, porque o Jean Mota não conseguia dar sequência de jogadas. Então achei que ele foi um pouco mais proativo no primeiro tempo e foi muito importante nessa questão do gol que ele salvou. O Cáceres, eu achei que ele foi um pouco mais discreto no primeiro tempo e ele começa a aparecer um pouco mais no segundo tempo, a partir do momento em que o Vitória começa a explorar um pouco mais a bola aérea. Então, por conta da constância no jogo, eu acho que o Lucas Esteves fez uma partida completa em nível melhor do que o Cáceres, e aí por isso eu vou colocar ele como jogou bem, e acho que o Cáceres eu deixo ele com uma partida razoável. Boa, vamos pro meio de campo, né? Começando com o Luan Vinícius. Eu acho que o Luan, ele é um volante assim, daquele mais destruidor, né? Não é um cara que ajuda tanto na construção de jogadas. E, particularmente, acho que isso fica mais nítido a partir do momento em que você vê um Vitória que tem mais dificuldade na saída de bola e na tentativa de construção.
eu acho que a partida do Luan ele tem duas faces bem diferentes para a gente analisar. A primeira é que, assim, eu acho que ele foi seguro na marcação no meio campo. Acho que ele ajudou a proteger a entrada da área, fez algumas boas coberturas. Só que na questão de ajudar a fazer o time jogar junto com o Ricardo Hiller, eu acho que ele não foi bem. Então, eu acho que a partida dele não é ruim no nível da Neres, mas eu acho que fica aquele razoável com gosto meio amargo. Tá? Eu acho que não é um razoável do nível da do Cáceres, por exemplo. Eu acho que o Cáceres jogou melhor do que ele. Só que eu acho que ele fica com aquele razoável com saldo meio negativo. Eu também acho. Acho que o Luan foi meio discreto, né? No jogo. Vamos para o Ricardo Hiller. O Hiller ele é um cara que ajuda mais na saída de bola. Ele tem a questão da bola longa, da inversão de bola, que é importante, que não apareceu muito no primeiro tempo, mas no segundo, quando o Vitória lateralizou um pouco mais o jogo, começou a tentar alçar a bola na área, ele apareceu um pouco mais. E aí, assim, a partida que, para mim, era discreta no mesmo nível da do Luan no primeiro tempo, eu acho que ele fica um pouco melhor. Só que eu também acho que ele não chega a jogar bem durante a partida. Então, os dois volantes eles vão ficar com razoável. Mas eu acho que, para mim, são razoáveis diferentes. É um razoável puxando para baixo, que é o Luan, e um razoável com potencial de crescimento com o Hiller. E a gente tem que lembrar que assim, o Hiller não é titular dessa equipe, né? Ele entra em jogos esporádicos, como foi o caso hoje. Então, acho que até isso, assim, pode ser uma questão, porque ele demora um pouco a engrenar no jogo, a pegar o ritmo do jogo e encontrar os companheiros nessa característica dele, que é a distribuição de bola. Muito bem. Vamos agora para o Mateuzinho, que eu acho que não foi, eu acho que foi até bem, né? Mas não foi. Já teve jogos melhores do Mateuzinho. Mas também acho que não foi mal. Você concorda? O Mateuzinho, para mim, foi a figura mais lúcida no meio-campo do Vitória. E aí, assim, acho que num jogo em que o Jean Mota foi tão mal, ele foi um cara que, assim, ele tentou compensar e tentar jogar pelos dois. Só que ele pegou um time do Bragantino que conseguiu encaixotar ele muito bem e conseguiu forçar a marcação, fazendo com que ele não tivesse tanto espaço durante o primeiro tempo. Mas ainda assim, ele foi o cara que chamou o jogo, que tentou aparecer, que tentou dar opção de passe, tentou encontrar os companheiros de time. E aí eu acho que a partir do momento em que Everaldo e Carlos Eduardo entram, que entraram muito melhor do que foram as partidas de Jean Mota e Gustavo Mosquito, respectivamente, eu acho que o Mateuzinho cresce de produção também. Então, eu particularmente acho que eu vou colocar um jogo bem para ele, porque eu acho que a partida, como um todo, no primeiro tempo, era uma partida para um razoável, com gosto um pouquinho melhor do que a dos dois. Eu acho que do trio do meio campo, ele foi quem foi melhor a partida inteira. Tanto no primeiro e no segundo tempo, eu acho que ele cresceu bastante de produção também. Muito bem, então jogou bem para o Mateuzinho, então meio de campo avaliado. Vamos completar com o Jean Mota, né? Que também é um meia, né? Jean Mota, para mim, foi o pior em campo hoje. Muito mal, assim. Entrou completamente fora de sintonia da partida. Não, o trunfo que era para ser a entrada dele logo se mostrou infrutífera e como eu disse na análise do jogo, eu acho que não teria sido nenhum crime se o Carpini tivesse sacado ele ainda no primeiro tempo, por exemplo. Então, acho que o Vitória passou muito tempo jogando com a figura completamente nula no campo de ataque, e isso pode ter prejudicado o andamento do time durante toda a primeira etapa. Então, para mim, hoje, o Jean Mota vai de muito mal. Muito mal para o Jean Mota. O Mosquito, acho que não foi tão mal como o Jean Mota, mas apagado, né? A bola também apagado. Não chegava muito, né, no setor dele. E quando chegava, assim, ele não conseguia dar a continuidade que é esperado nas jogadas. Eu acho que hoje ele vai de jogou mal. Particularmente, assim, acho que todo o setor ofensivo do Vitória, para quem viu o jogo, especialmente no primeiro tempo, são os jogadores que vão receber as piores notas. Eu acho que isso meio que fica claro quando a gente, conforme a gente comentou a partida e conforme o time melhorou muito de produção a partir do momento que houveram substituições. Então, acho que o Mosquito não fez uma partida do nível da do Jean Mota, mas eu acho que ele também não conseguiu ser efetivo para
ser um desafogo pelo lado direito. Então, acho que para isso dá para botar um jogou mal. E para finalizar os titulares, o Janderson, que também não foi muito bem. O Janderson, para mim, é complicado de pontuar, porque assim, tem muito a questão da bola não ter chegado com qualidade para que ele conseguisse produzir. Só que assim, tem também a questão do histórico de a gente saber que ele não é um cara que contribui muito. E soma-se a tudo isso, a gente tem a questão de que o titular da posição, que é o Alejandro, é um cara que não é querido pela torcida do Vitória e as pessoas estavam sentindo saudade dele durante o primeiro tempo. Então, eu particularmente, eu não acho o Alejandro esse jogador ruim que a torcida do Vitória pinta tanto. Eu acho que ele é um jogador útil, eu acho que ele contribui bastante. Faz até alguns gols importantes. Acho que ele contribui mais do que atrapalha. Só que o Janderson, eu fico meio na indecisão de dar um muito mal para ele ou um jogo mal. Eu acho que ele está exatamente no meio do caminho entre a partida do Jean Mota e a partida do Mosquito. Mas acho que eu vou puxar a régua para baixo. Eu acho que pela questão de não tá conseguindo desempenhar e ter uma sombra que não agrada e ainda assim sentido tanta falta dele, eu vou deixar ele com um jogo mal. Um jogo muito mal, um vermelho. Muito bem, então jogou mal para o Janderson, atacante do Vitória. Alejandro, que não jogou hoje porque pertence ao Bragantino, né? Então tem sempre aquela cláusula lá, né, do jogador não jogar contra o seu clube de origem. Vocês gostam dessa cláusula? Faz sentido? Eu acho que... Ou se o cara não presta, bicho, então se ele não presta para jogar no seu time, presta para jogar contra? Acho que meio que isso já está tão cristalizado no nosso imaginário que meio ficou normalizado. Acho que em determinado momento é até meio difícil de enxergar como isso funcionaria, de ver o jogador jogando contra a instituição que o cede. Mas eu particularmente não vejo nada demais, não. Acho que, assim, se ele não estava nos planos do time que o cedeu, não tem nada demais ele jogar contra. Significa que, tecnicamente, a diretoria e a comissão técnica acham que os que estão lá são melhores. E você, Thiago Minhoca? O que você acha dessa cláusula? Cara, tem um contexto de fato do jogador talvez não servir para o elenco formado daquela temporada, mas também tem a questão de tipo, pô, a gente vai colocar um jogador nosso para enfrentar a gente. Ele é um cara que a gente ainda está vinculado e aí esse cara vai fazer um gol na gente, sabe? Assim, um cara que é da... Porque eu lembro muito do Bayern e Barcelona, lembra? Que o Coutinho tinha sido emprestado para o Bayern, aí o Coutinho fez gol. Eu achei, pô, cara, o Barcelona tá sendo humilhado nesse momento pelo Bayern e ainda tá tomando gol de um jogador que é dele, assim, tipo... E comemorou o gol, tá? Humilhante. Hã? Ainda comemorou o gol. Ainda comemorou o gol. Então, assim, eu entendo a cláusula, entendeu? Queira ou não, eu acho que uma situação... O Corinthians vai pagar amanhã, né? Uma cláusula para ter o Hugo, né? No gol, para enfrentar o Flamengo. Faz parte, pô. São contratos, né? Parece meio bizarro, mas eu também faria isso, sabe? Eu acho que se o salário do jogador é pago pelo clube de origem, eu até acho realmente... O time emprestou, paga o salário, o cara ainda vai... Mas, pô, se é um empréstimo só, ceder o jogador e o clube que ele tá agora paga todo o salário, eu acho que ele deveria ser liberado de jogar. Mas porque, assim, tu tá falando... Tu imagina, por exemplo, um jogador que tá ali disputando uma permanência, disputando, sabe, um título, disputando uma Libertadores, disputando uma Copa do Brasil ali. E aí o cara faz o gol e te atrapalha, pô. E esse cara vai voltar pro teu clube, entendeu? Tipo assim, ó, a gente vai ser rebaixado, a gente não vai para a competição, a gente não vai ser campeão e tu vai voltar. Por quê? Porque tu atrapalhou os planos. Então, assim, é meio lógico. Ou então imagina o seguinte cenário, você empresta o cara vai, faz o gol que tá rebaixando o time de origem dele e ele pega e mete o não vou comemorar. Exatamente. É difícil. Assim, eu acho que a cláusula tem que existir, assim. Por mais que seja um jogador bizarro que você tá cedendo, que aí, às vezes tem isso mesmo, eu concordo. Até uma lógica lá do
falha de cobertura, né? O pessoal lá que faz o choque de cultura. Que ele fala assim, pô, se o cara é ruim, pô, deixa o cara jogar. Mas eu não... Vai enfraquecer o ele adversário. ajudaria em campo, né? Ele em campo, ele ajudaria, exato, já que ele é tão ruim, né? Mas o cara tinha que estar numa fase, assim, mas mesmo assim eu teria receio, sabe? O cara numa má fase, aí o cara inventa de jogar bem no dia que é contra o clube que no caso, pertence, né? Então é bizarro. Se o Sport cruzasse com o São Paulo esse ano, tu ia querer que o Pedro Vilhena jogasse ou não, meu? Como é? Se o Sport pegasse o São Paulo esse ano, tu ia querer que o Pedro Vilhena jogasse? Hoje sim. Hoje muito bem. Problema. Voltando para o campinho, já avaliamos os titulares do Vitória, vamos para quem entrou. E quem entrou, geralmente entrou bem, né? Acho que e aí, aqui vai ser chuva de nota alta, né? Assim. Isso. Começando pelos que entraram no intervalo, Everaldo e Carlos Eduardo. Bom, Everaldo e Carlos Eduardo, eles assim mudam meio que o panorama do que é o setor ofensivo do Vitória no jogo. Eles passam a dar opção, fazer com que o Mateuzinho consiga ter opção de abrir as jogadas e fazer o Vitória jogar em amplitude. E isso é muito importante, porque faz com que o time tenha a capacidade de tentar concatenar jogadas, coisa que não conseguiu ter durante o primeiro tempo inteiro. Eu acho que pesa muito a favor a questão do Everaldo ter chamado o jogo para ele e ter sido o cara que mais buscou. O Carlos Eduardo, ele jogou mais assim na questão da raça, de tentar ser um cara combativo para ajudar taticamente e tentar, assim que receber a bola, tentar jogar em velocidade. Então, como o Everaldo ainda fez o gol, acho que esse diferencial faz com que o Everaldo fique muito bem para mim e o Carlos Eduardo fique com um bem. Boa, então vamos muito bem para o Everaldo. O Carlos Eduardo também teve uma finalização, né? No escanteio ali, quase na pequena área, né? Que o goleiro defendeu. Realmente participou bem do jogo aí, o Carlos Eduardo. Bom, também tivemos Zé Hugo, William Oliveira e Felipe Machado, que entraram aí posteriormente. Dos três, para mim, o Zé Hugo foi o mais discreto, tá? Mas eu acho que ainda assim, olhando o referencial, comparando ele com quem estava em campo, que era o Janderson, eu acho que dá para a gente colocar ele com um razoável, com um sabor positivo, assim, um razoável quase verde, a questão do Zé Hugo. E quanto a William Oliveira e Felipe Machado, eu acho que eles elevaram muito o nível do meio campo, assim. Se o Luan era o cara que ajudava a destruir as jogadas, protegia a área, mas não conseguia encontrar os passes, não conseguia fazer com que o Vitória saísse com o primeiro passe a partir da defesa com qualidade. O William Oliveira, ele faz isso muito bem e hoje encaixou muito bem isso dentro do jogo. E o Felipe Machado, particularmente, é um jogador que eu acho muito interessante, desde a época do Cruzeiro. É um cara que tem uma dinâmica de passe muito boa, distribui muito bem o jogo, tem bola parada, tem a capacidade de lançamento, e acho que hoje ele foi importante para, a partir do momento em que o Vitória começou a explorar mais essas bolas alçadas na área, esse jogo mais pelas pontas, eu acho que ele ajudou nessa questão de dar mais fluidez ao jogo do Vitória. Então eu colocaria jogou bem para os dois. Boa. Então jogou bem aí para o Machado e para o William Oliveira. Bom, vamos para as medalhinhas, né? Imagino que a medalha de ouro irá para Everaldo. Sim, vai para Everaldo porque foi o cara que decidiu o jogo, né? Mas não só por isso, ele foi um cara que foi muito importante para desafogar o Vitória e é impossível não comparar com quem estava na posição em que ele entrou. Assim, a partida do Giamota foi assim abaixo da crítica, e aí entra o Everaldo, que eleva muito o nível da equipe, faz com que o Vitória consiga jogar finalmente, né? Não só estar presente em campo. Então acho que foi muito importante a entrada dele, acho que a leitura do Carpini foi muito bem feita, dando spoiler no intervalo. Acho que as entradas e as modificações como um todo fizeram com que o time crescesse. Muito bem, Everaldo decisivo, mas também a defesa do Bragantino, viu? Deixou o cara livre ali também, deu uma contribuída bacana, mas o Everaldo se posicionou bem, né? E finalizou bem ali para fazer o gol da vitória do Vitória. Bom, medalha de prata, tem muita gente que jogou bem aí. Mas eu acho que eu vou dar a medalha para o Carlos Eduardo. Acho que ele entra muito nessa questão do Everaldo de ter ajudado a mudar a cara do jogo para o Vitória. Eu acho que sem a entrada dos dois, talvez a gente não estivesse comentando
uma vitória do Vitória hoje. Acho que foi muito importante também, junto com o Everaldo. O Everaldo meio que ganha no critério de desempate por conta do gol. Mas o Carlos Eduardo foi importante, por exemplo, porque deu assistência. Então, fica com a medalhinha de prata. E o bronze irá para quem? A de bronze, eu fico meio em dúvida, assim, porque eu acho que o Lucas Esteves ele foi bem importante ao longo da partida. Acho que ele foi dos jogadores de defesa, junto com o Wagner Leonardo, o cara mais consistente. Mas tem o Mateuzinho, que para mim foi o cara que mais buscou jogo ao longo da partida inteira. Quando o Vitória estava mal, o Mateuzinho era o cara que aparecia e tentava fazer o time jogar. E quando o time melhorou, ele cresceu de produção e fez com que o time alavancasse o nível como um todo. Então, acho que eu vou ficar com o Mateuzinho para a medalha de bronze. Boa, então aí pódio formado, ouro para Everaldo, prata para Carlos Eduardo e o bronze para Mateuzinho. Aí a avaliação de Iago Mendes, que vai finalizar agora a análise do Vitória com o Thiago Carpini, que teve a escolha do Jean Mota, né, que não funcionou, mas por outro lado ele mudou bem, né? Mudou bem no intervalo e o time voltou melhor. E aí, como fica a média do Carpini? Eu acho que a ideia da formação inicial é uma ideia interessante. Só que o problema é que o técnico ele nunca conta que a partir do momento em que ele vai mudar o time, vai fazer com que o time chegue com uma nova formação, o time não se adapte, se arraste em campo durante 45 minutos. Foi o que aconteceu. Assim, o Vitória ele não conseguiu produzir. O Vitória foi improdutivo durante todo o primeiro tempo. Só que eu acho que ele fez leituras muito boas ao longo de todo o segundo tempo. Tanto nas entradas do Everaldo, do Carlos Eduardo já no intervalo, e acho que depois, quando ele tira o Janderson, bota o Zé Hugo e muda a dupla de volantes, ele faz leituras muito precisas ao longo da partida. Então, eu particularmente acho que eu vou deixar ele com razoável, tá? Porque eu acho que é a medida mais justa de uma partida em que ele começa mal, com uma escalação que não funciona e que ele não mexe no primeiro tempo, e que, vou dizer de novo assim, eu acho que tinha espaço para mexer, por exemplo, para ter sacado o Jean Mota já no primeiro tempo e ter colocado o Everaldo ou o Carlos Eduardo para dar um pouco mais de mobilidade ao time, mas ele não mexe, leva até os 45 minutos, mas em compensação, eu acho que ele vai muito bem no segundo tempo, quando ele enxerga os defeitos do time e ele consegue colocar peças que funcionaram. É só ver assim, dos 5 que entraram, 3 foram bem, um foi muito bem e o outro foi razoável, mas foi um razoável que poderia ser um jogou bem se tivesse aparecido um pouco mais durante a partida. Então acho que o razoável está justo porque ele consegue superar uma escalação inicial ruim e consegue fazer bem o trabalho dele ao longo da partida com as leituras. Muito bem, razoável então para Thiago Carpini. Achei você um pouco exigente, viu, com o nosso querido Carpa, que vem fazendo um grande trabalho no Vitória. Mas enfim, ficou razoável aí pro Carpini. Saudades do Carpini no seu tricolor, Thiago Mel? Não. Tá bom. Não, nenhuma, né? Melhor do meio-dia. Mas no Vitória é um ótimo trabalho, inclusive. Eu sei que você Sim, não viu o jogo, né? Você estava no jogo do Ceará, mas só para a gente finalizar, comente um pouquinho dessa importância aí, dessa vitória contra o Bragantino aí, para a gente arrematar. Na verdade, é até um aperitivo aí do que a gente vai fazer no raio-x, né? Já do programa aí, o próximo. Porque esse resultado, na verdade, juntou uma turma grande, sabe? Grande mesmo nesse momento, assim, porque a diferença está muito pequena ali, acho que separando 9 equipes, né? Acho que é 6 pontos, separando ali do Atlético Paranaense, que é o 18º, até do Vasco, né? 37-31, né? São 6 pontos separando 9 equipes. Nesse exato momento, modo desespero para muita gente aí, viu? Então, essa reta final promete aí. Então, acho que o resultado do Vitória foi bem importante, porque esse era um jogo que tinha que ser os 3 pontos. Não tinha outro resultado, porque caso empatasse, o Vitória já meio que desenhava ali a terceira possibilidade de queda. Nesse momento, o Vitória está numa disputa bem pau a pau mesmo aí com os demais concorrentes ali, né? Fluminense, Corinthians, Bragantino, até o Grêmio também, que perdeu o clássico hoje, né? Não está numa situação fácil. É isso. Vamos ver o que é que vai acontecer. É isso, né? Bragantino e Atlético Paranaense, duas equipes que normalmente não figuram, né, nessa briga, estão aí
precisam abrir o olho. E vai ter muito cair direto, viu? É bom lembrar. Podia cair esses dois, viu? Vou falar aqui baixinho, mas por mim podia cair Cuiabá, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Bragantino. Também não acharia ruim, não. Também não acharia ruim, não. Embora eu quisesse outro, né? O Corinthians e tal, mas... Ia ficar uma herança pesada. Um dos 4 ia ser uma herança pesada para quem ficasse na Série B, viu? Série B já começava com 3 vagas só em disputa. Muito bem.